Meus irmãos, paz e graça da parte do Senhor Jesus, eu venho aqui para mais uma vez contar o que muita gente tem já pedido para que eu faça, contar o meu testemunho de arrebatamento. E esse dia é um dia muito oportuno, porque o pastor Paulo Júnior fez um vídeo falando sobre a situação dele atual, uma situação de arrependimento dele. E eu encontrei nesse dia motivos, razões espirituais e motivações espirituais para poder abrir o meu coração e, quem sabe, fortalecer a sua fé, fortalecer a sua vida espiritual neste testemunho de arrebatamento. Eu estou aqui agora na sede da Igreja Evangélica Ministério Emanuel, aqui na Suíça, na cidade de Yverdon-les-Bains. Então, o que aconteceu comigo? Eu estava na cidade, eu não vou dizer no distrito, mas era no território da cidade de Feira de Santana. Eu fui pregar numa vigília, para uma igreja chamada Arca de Noé. Essa vigília era num galpão muito grande, enorme. E nesse dia foi uma apoteose espiritual. Eu preguei Gênesis 41, 44, naqueles textos onde fala sobre a exaltação de José, depois de tanto sofrimento. Porque aquilo era exatamente o que eu pensava a meu respeito e também pensava a respeito da igreja, de alguns irmãos. E é verdade que Deus o faz, Deus exalta o homem, Deus levanta, Deus muda cativeiros. Isso não é uma falácia, isso é uma verdade bíblica. E nesse dia foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque o pastor da igreja não foi leal com o que combinou comigo, eu estava sem qualquer dinheiro de transporte para voltar para casa, e ele disse que daria-me R$ 30 depois de uma conta bancária minha, pediu o número da minha conta, porque disse que naquele momento o tesoureiro, a tesouraria já tinha ido embora, e que ele não tinha nem um centavo. Portanto, o pastor me dispensou com os meus DVDs que não vendeu, numa sacolinha de papel, e nada mais. Do lado de fora da vigília, do galpão onde tinha terminado a vigília, muita gente me cumprimentando, falando comigo, ei profeta, conversando comigo, querendo mais informações sobre a minha vida, da maneira como Deus me usou na mensagem. E eu fiquei ali na frente da igreja sem saber o que fazer, na frente do galpão, porque era um galpão alugado exatamente para a vigília. Então eu fiquei na frente deste galpão, esperando com uma tristeza, com uma vergonha, e esperei, o pessoal foi embora, e eu fiquei ali, até que apareceu, e aí agora o que eu vou te dizer, eu não sei se aquilo ali é uma teofania, eu não sei se aquilo é uma visão, não sei se é verdade até o dia de hoje. Um homem, um senhor, de uma idade deve ter uns 57, 58 anos, com uma bicicleta vermelha, com um chapéu redondo de palha, cobrindo um pouco do rosto, falou comigo, parou de bicicleta na minha frente e falou para eu seguir ele. Falou, profeta, tudo bem? Vem tomar café comigo, eu estou vendo que o senhor não comeu. Vem tomar café comigo. Eu estava morrendo de vergonha na frente daquele galpão. Eu só sei que este homem, esse senhor, me levou, ele ia empurrando a bicicleta, ele não dizia uma palavra, ele não me dizia uma palavra. Virou numa rua assim, esquerda ao fundo, e me convidou para entrar em uma casa que ele dizia ser a dele. Uma casa muito simples. Ele me deu um copo de café e um pedaço de cuscuz. E eu me lembro que comi aquilo, mas eu não sei se aquilo era de fato verdade ou se aquilo era uma espécie de revelação. Eu só sei que este homem me conduziu a um local onde eu poderia pegar uma van e era para ir para a rodoviária de Feira de Santana. Chegando lá na rodoviária de Feira de Santana, peguei um ônibus para Salvador. E cheguei em Salvador, passei na casa do meu pai perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, ele perguntou como foi, eu disse foi bênção e tal. Mas não tinha sido bênção, tinha sido a manifestação maravilhosa do Espírito, mas não tinha sido bênção, não estava sendo bênção naquele momento para mim. Fui para a minha casa e deitei um determinado momento e dormi. Dormi e quando eu acordei eram 7:50 da noite. Essas 7:50 da noite eu levantei, fui na cozinha, voltei, porque eu pensei em fazer café, não fiz, bebi uma água, depois voltei e sentei na borda da minha cama. E quando olhei assim, do lado esquerdo fica o relógio da minha casa. Aqui na minha frente está a parede que divide o meu quarto e aqui no canto tem um banheiro que eu tinha feito. E eu sentei na borda da cama e assim que eu sentei, a parede minha de frontal ainda estava rebocada, mas sem pintura alguma, E de repente, do nada sai uma mão dessa parede, uma mão muito lentamente. Mas enquanto essa mão saía, ela tinha uma cor meio de vidro, uma cor de água, e ela tinha um formato de uma mão. Então a mão veio, tomou aqui a parte do meu nariz, aqui, e eu apaguei, perdi toda consciência.
E fui arrebatado, fui tomado, eu me vejo subindo assim, olhando para baixo de costas e sendo pego pelas costas aqui, pela parte das omoplatas, né, dos ossos aqui dos ombros atrás, alguém com uma mão só me pegando e me levantando, né, me puxando para cima e subindo, e quando subia uma grande velocidade, uma velocidade que eu não posso mensurar. O meu lado esquerdo era barro, terra pura, batida, bem batida mesmo, e do lado direito ouro refinado, liso, bem polido e brilhando demais. Nas duas extremidades, tanto na da parte que tinha barro como na parte que tinha ouro, havia o brilho do sol. O reflexo do sol era grande em ambas as laterais, em ambas as partes. E eu subia e foi aumentando a velocidade, como se estivesse em zona de adaptação, até que chegava lá em cima. O meu corpo, ele é colocado de maneira vertical. Eu sou colocado em pé, mas ainda flutuando e sendo apoiado na costa por esta mão. E a sensação de realização, a sensação de alegria de estar num lugar que, na minha consciência terrena, eu não sabia onde era, mas na consciência espiritual e emocional, era um retorno para casa. Por quê? Porque quando eu chegava, havia uma espécie de comunhão, uma espécie de recepção. Era como se as pessoas que estavam ali estivessem me esperando e eu, no meu âmago, no meu íntimo, também me senti voltando para casa. Mas é uma vivência como se fosse uma vivência que sempre existiu e que eu estava vedado de tê-la. Então essa consciência se abriu, essa retina se dilatou neste momento. E quando eu estou ouvindo muitas canções, muitas vozes que cantavam, muitas músicas que cantavam, eu via muita multidão de pessoas louvando e com os pés perfilados uma atrás da outra, todas vestidas de branco, e eu via os pés das pessoas, somente os pés. E as pessoas cantavam canções, mas canções muito celestiais, canções muito desconhecidas, que não tem como nós reproduzirmos. Eu me lembro do refrão glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, mas isso era só uma parte que talvez era para ficar guardada no meu consciente aqui terreno, para eu poder contar para vocês. Mas existia uma espécie de melodia extremamente profunda e muito conhecida na outra consciência, no outro lado da vida, né? Nessa outra parte que eu nem sei explicar para você. Eu sei de elementos que estavam lá. E durante os louvores, durante essas pessoas cantando, essas pessoas que cantavam, passavam por mim vultos, como se fossem asas de águias, animais grandes, aves enormes. Mas você sabe, porque quando elas andavam, elas voavam, o rosto delas virava, que você olhava, o rosto dela virava. Quando eu olhava para a pessoa, para o anjo, ou para querubim, ou para serafim, ou uma águia, eu não sei definir para você de fato o que era, por causa, primeiro, a velocidade, segundo, a aparência celestial não coaduna com a aparência das coisas terrenas, mas a virada de rosto, a virada de olho é muito parecida com a de uma águia ou de um leão virando para você com rapidez, com um olhar de autoridade, um olhar de força, e falava, só que não falava com a boca, liberava saindo de dentro dele, a mensagem saía de dentro dos seres e entrava também aqui, porque lá eu não tinha uma comunicação com a boca, com os lábios, era uma comunicação estritamente interna. Só que quando esses seres passavam e voavam no ambiente daquela região ali, onde nós estávamos, onde o anjo estava me guiando, eu sentia uma espécie de festa, de renovo, de fortalecimento. Eu sentia que aquilo era uma espécie de restauração íntima e pessoal que eu estava tendo. E quando isto acontecia, o júbilo dobrava, a alegria triplicava. E eu começava a entender o que era que o coral estava louvando, o que era que aquelas pessoas estavam louvando, o que elas estavam cantando. Eu passava a compreender melhor quando passavam esses seres que voavam, esses anjos que voavam, então eu conseguia captar melhor. E isso foi entrando uma áurea, em mim foi se formando uma sensação de completude inimaginável, uma sensação de paz, de alegria, de satisfação, uma sensação de que eu estava voltando para o meu lugar.
Um local onde é impossível eu descrever com palavras daqui da terra. Mas as sensações e as emoções que eu tive nesse dia e neste lugar são inesquecíveis. Porque esse anjo, ele me fazia contemplar e como se ele estivesse propositalmente me guiando para que eu fosse lavado, limpo, restaurado neste lugar. E essas pessoas, quando ele me levantou um pouco mais e me fez voar, sobrevoar pela cidade, eu via uma grande multidão de pessoas que louvavam e louvavam e louvavam a Deus, cantando louvores a Deus, louvores em línguas espirituais, louvores também que lembram o português, mas eu não sei dizer a você a melodia, eu só sei que o ambiente promove muita paz, muita completude, muita alegria. E não é um ambiente, e como é que eu diria, indiferente à sua presença. É um ambiente que lhe convida, o lugar lhe convida a entrar no meio deles. Eu fui colocado de frente a um rio, e esse rio, que eu não sei se eu posso chamar de rio, porque ele não era um rio onde tinha a água correndo, a água estava parada. E eu achei tão maravilhoso aquela paralisia da água, com um terreno com uma espécie de areia muito fina, típico desses paraísos, né, esses lugares paradisíacos, mas aquilo estava muito além de qualquer cena da natureza desta terra. Ele me colocou de pé na frente deste rio, e quando eu pisei, o chão, que visivelmente era de areia, como se fosse de areia, mas eu não tive a sensação de estar pisando na areia. Como eu estava maravilhado, alguém chegou para mim e me disse: você está feliz, está emocionado com isso? Você ainda vai conhecer, amanhã você vai conhecer, você vai ver o peixe do Rio Azul. E eu pensei aqui dentro comigo, né? O peixe do Rio Azul? E a pessoa dizia para mim: sim, eu fui tirado daquele lugar. Saí da frente desse rio e dentro dessa cidade, dentro desse local, você ouve muita música, muito som, muito som. E este som é um som extremamente lindo e curador, porque pensa no lugar que cura é o céu, porque para mim aquilo é o céu, para mim aquilo é o paraíso. É claro que eu não vi tudo de maneira muito nítida. Por quê? Porque havia muito brilho, um brilho muito superior ao do sol. Não havia um calor, mas havia muito brilho no lugar. E a quantidade de pessoas que passa, a sua curiosidade aguça a todo tempo. Você é instigado a olhar para tudo. É tudo tão maravilhoso que você quer, como é que se diz assim? Eu diria que você quer experimentar ou rever. É como uma sensação de rever aquilo que você já viu, mas em outra consciência, não com esta consciência terrena. Então, estando lá, era como se eu estivesse com saudade do lugar. Era como se a minha natureza voltava para o lugar de onde eu saí e eu queria matar a saudade. Eu queria rever os lugares que eu sabia, mas numa outra consciência que eu conhecia. Então era como eu quisesse registrar momentos, como quando nós viajamos e queremos registrar os lugares bonitos em que visitamos, era essa sensação. E uma sensação de harmonia, porque as pessoas que são entes espirituais, seres espirituais, vinham se comunicar com você, lhe cumprimentando, me cumprimentando e festejando a minha presença ali. Então, naquele momento, por exemplo, eu encontrei pessoas da congregação onde eu congreguei quando eu era criança, e as pessoas vinham me cumprimentar com uma alegria do tipo, você chegou, mas elas não falavam com a boca, elas falavam daqui de dentro comigo. Elas chegavam com o aspecto do rosto de felicidade, de alegria, mas a voz saía do peito delas. E eu também me comunicava com elas assim. Então era algo assim, muito de trocas de energia, extremamente positiva, bonita e curadora. É um lugar de muita harmonia. De repente sai do meio, da frente desse coral, a minha irmã mais nova, ela se chama Denilma. Só que a minha irmã mais nova, nessa época, ela não era batizada com o Espírito Santo. E ela sai da frente desse coral porque estava meu pai, minha mãe, estava a minha irmã Celeste, que já passou para o Senhor. Não ouvia toda a minha família, mas estava a minha irmã Denilma estava lá.
E ela saiu na frente desse coral e ela me dizia palavras em línguas espirituais, ela falava comigo em línguas espirituais e ela falava algo do gênero, você precisa continuar, você precisa... Ela animava, era uma palavra animadora, uma palavra motivadora. E ela estava lá falando comigo. Depois que ela me toma, que ela sai e fala isso para mim, eu vejo todas aquelas pessoas louvando, o anjo me levanta e eu vejo a Argentina. Eu vejo meu irmão, que é pastor, Celso, pregando neste país. Ele pregou lá, eu via ele pregando no espanhol e eu não entendia o propósito de eu ter aquela visão, mas eu via ele pregando lá. Eu fui tirado deste cenário, deste local, onde o ambiente era de felicidade. Veja só a transição do lugar. Eu fui tirado do lugar que eu estava me sentindo bastante confortável, feliz, curado, restaurado, e era aquilo que eu estava buscando. Eu estava buscando essa paz, porque eu não conseguia compreender as coisas de Deus no âmbito terreno. Eu compreendia pela ótica da velha aliança, e eu compreendia muito pela ótica minha pessoal, de que Deus ia fazer alguma coisa na minha vida, que ia mudar a minha história. De fato, eu pensava como muitos cristãos, eu estava querendo que Deus fizesse a mudança na minha vida, na minha pessoa, na minha alma, na minha história. Eu queria a bênção do abençoador, mas não porque eu amava ele, porque eu queria que almas fossem libertas, não porque eu queria me doar como oferta e como sacrifício para almas serem transformadas, ainda que eu fosse me desgastando o meu homem interior, como Paulo disse, né? E ali como ele diz em 12:15 de Coríntios, eu me deixarei gastar pelas vossas vidas. Eu não tinha esta mentalidade, eu tinha a mentalidade de pregar a palavra, de profetizar e pregar mensagens fortes, de conserto, mensagem de repreensão. Eu me senti um próprio João Batista, mas eu não me interessava de fato em tomar conta, em cuidar de vidas, em ver almas transformadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo. Quer dizer, eu não tinha a completude, a plenitude ministerial, eu não tinha compreensão, eu defendia muito a santidade de Deus e esquecia de defender a obra de Cristo, a obra da graça salvífica. Eu tinha um foco, o meu foco era na minha vida, na transformação da minha vida, porque na minha concepção a minha história era muito difícil, a minha história tinha sido muito dolorida, então Deus tinha que mudar alguma coisa na minha vida. Não, e a minha história foi difícil para que eu pudesse ter autoridade e pudesse ter unção para ministrar vidas, mas o que eu não queria era isso. Então, aquele aspecto do anjo me fazendo naquele ambiente harmônico, naquele ambiente de paz, felicidade, gozo e comunhão com os santos, aquilo era tudo que eu queria. E quando eu estou me refogando nesse ambiente, me deleitando nesse ambiente, eu sou tirado deste ambiente, ele me pega e me faz andar por uma cidade enorme, gigante, linda, dava para ver vultos nela. E muitos vultos passavam pela minha direita e pela minha esquerda, só que eu não conseguia virar o rosto para ver nada que não me fosse autorizado. Porque este ser que estava me guiando, me segurando pela costa, parece que ele tinha umas 20 mãos. Porque desse lado ele tinha também uma aba de um tecido branco, uma espécie de seda branca que descia nas laterais e que me impediam de ver, mesmo por trás do olho. Então, nessa viagem que ele me levava, muitos anjos passavam, muitos seres passavam, e cada vez que eles passavam, eles sacudiam o meu íntimo, davam uma espécie de soco, era um impacto que como se estivesse chocando com o meu peito, né? E aquela sensação era a sensação de fortificação, uma sensação de renovo, uma sensação de restauração. E o próprio que estava comigo me falava no meu íntimo que aquele era o objetivo, de eu ser fortalecido, de eu ter uma restauração. Então eu sou tirado dali e eu vejo por um lado que um lado esquerdo tem um muro de não é uma altura muito gigante, mas ele é grande demais, indicando que a cidade era muito grande. Então ele me põe em uma espécie de plataforma, ele desce e me põe junto de uma plataforma grande, onde na frente tem uma tela grande também, como se fossem essas reproduções de retroprojetor, e que estava gravando com aquele sinalzinho de gravando. E nesta tela aparecia muitos vultos, não os mesmos que eu via circulando com aquela beleza, com aquela autoridade e transmitindo uma potência, uma graça.
Não. Esses vultos que se via nesta tela eram vultos semelhantes a de caveiras. Eram vultos que saíam fumaças, uma espécie de fumaça deles, uma fumaça preta. Era como aquela imagem que nós temos do raio-x. Era uma imagem semelhante àquela. Era uma imagem que você tem no raio-x, só que aquela imagem do raio-x é uma imagem branca numa placa preta. E a tela era diferente. A tela era branca e a imagem era formato preto. Mas tudo num formato espécie de raio-x. E eram vários, e uns vinham com uma espécie de vulto de fuzil, de metralhadora, outros vinham com facas desse tamanho. Eram muitos mesmo nessa tela, que viam um e matavam o outro. Era uma espécie de desespero deles, um contra o outro, um destruindo o outro. Enquanto não conseguia transformar o que estava caído em vapor, em fumaça, ele não parava. Se fosse com faca, ele ficava fazendo assim, até aquilo virar fumaça. E o que estava atirando também, até que o outro que estava vindo correndo assim, caísse, ele não parava até aquilo cair. Então multiplicava-se aquela montanha de fumaça no chão daquela filmagem, se multiplicava de maneira absurda. E quando a tela se enchia, eu via o choro de alguém que estava sentado nessa cadeira. Nessa cadeira estava uma cadeira estritamente feita para alguém que é rei, para alguém que é comandante, óbvio. O lugar tinha muito brilho, essa cadeira estava cheia de uma glória diferente do que aquela glória que pairava no lugar, aquela iluminação. Ao redor desta cadeira tinha muito brilho, e esse brilho não me permitia contemplar esta pessoa. Eu via o formato de uma pessoa sentada, mas os meus olhos estavam focados na tela, na filmagem. E nessa filmagem, quando enchia de fumaça, o choro da pessoa que estava sentada aumentava, mas não era um choro aberto, era um choro introspectivo, era um choro comprimido. Essa pessoa tinha uma dor, era como se eu precisava entender aquilo. Eu precisava compreender o que estava passando no mundo. Aquelas pessoas iam morrendo, aquelas almas iam morrendo, mas aí eu não sabia se aquilo ali era inferno. Eu imaginei, será que ali é o inferno? E no meu peito, a pessoa que estava me segurando falou, não, isso não é o inferno. Isso não é o inferno. Eu comecei a ter uma sensação de entender o choro que eu estava ouvindo no homem que estava assistindo, porque na verdade ele estava me mostrando aquela tela. Ele estava me dizendo, em grosso modo, que tinha muitas almas morrendo, que havia muita morte no mundo, e que eu precisava mudar minha interpretação da Bíblia, que eu precisava mudar minha interpretação da vida de um homem que se diz evangelista, que eu era evangelista na época. Eu precisava compreender este novo método, né, que Deus ele instituiu, mas que eu ainda não tinha compreendido. Então, eu fui tomado de uma maneira veloz, eu fui tirado da frente dessa tela com este homem que me pegou, desta vez, ele não me pegou mais com carinho. Desta vez ele não estava mais feliz comigo. Dessa vez ele não estava mais querendo me apresentar peixe do Rio Azul, o próprio rio, as pessoas cantando. Ele não estava querendo me apresentar as maravilhas do céu. Ele não estava querendo mais me mostrar os anjos voando, os seres, a glória dos céus. Não. Ele estava também compungido pelo choro que ele via na tela, pelo choro da pessoa que estava na cadeira e pelas almas, pelas pessoas que morriam. Quando ele me tirou, eu senti a ira de Deus contra mim. Eu senti como se eu fosse um verme, um podre. Eu senti uma tristeza do Espírito Santo com a minha vida, porque tantas almas que estavam se perdendo e eu tinha recebido um dom da palavra, eu tinha recebido algo tão maravilhoso, mas eu estava pensando em mim, eu estava canalizando aquilo para mim, eu não tinha percepção de como Deus ama o homem. Esta era a verdade. Eu não imaginava que o tamanho do amor de Deus fosse tão grande. Eu via Deus como um ser de muita autoridade, de muito poder, e que ele
fosse demonstrar o seu poder ao homem, que o homem tinha que se render a ele, que o homem tinha que reconhecer a grandeza de Deus e a santidade de Deus. Eu estava defendendo Deus como se ele precisasse. Defesa. É como se eu tivesse sendo um advogado de Deus. Era como se eu quisesse ser, não sei, era como se eu quisesse tomar o lugar do próprio Miguel, do próprio Deus, para defender a deidade, a santidade de Deus. E nesse momento eu estava sendo arrogante, eu estava sendo prepotente, eu estava sendo soberbo, eu estava perpassando a missão. Eu estava abortando o que Deus tinha para mim. Então, naquele rompante que o homem que me levou, me tirou de frente da tela, com uma velocidade, eu senti pela primeira vez a ira de Deus, e eu imagino como será no último dia, porque ali eu ainda estava numa dimensão celestial, e eu senti a ira, e quando eu fui tirado, eu fui já trazido para uma espécie de nuvem, ou a galáxia, que eu estava voltando, mas na mesma velocidade que eu tinha sido tomado, eu estava voltando. E quando eu estava voltando, muitas bolas de fogo vinham, e eu dizia, então o que é isso aqui? São orações, mas eu queria me livrar um pouco da ira. Eu queria tentar apaziguar a relação com aquela pessoa que tinha me tomado, porque eu sentia que ela estava aborrecida. E depois daquele momento todo glorioso, eu queria ver se fazia as pazes, porque eu sabia que ela estava aborrecida comigo, mas eu ainda não tinha entendimento completo. E eu falei dentro de mim, eu falei, isso são orações. E aí ele falou, não, isso não são orações. Mas eu estou muito de repreensão. É muito difícil para mim contar. Não estou de repreensão como que disse, não, isso não são orações. Isso são almas que, aquele que você viu chorando na cadeira, no trono, ele conseguiu resgatar. Isso são vidas que estão subindo para o céu, que aquele conseguiu resgatar. E aquelas almas, aquelas que você viu morrendo ali, são almas que o teu adversário ganhou. Ali são almas que estão se perdendo. E ele me fez voltar, mas com muita força para baixo. Com muito ímpeto para baixo. Eu passei pelo meu telhado e me acordei na minha cama, sentado no mesmo lugar, e com uma dor no peito, um gosto de sangue na boca, salivando muito e com muita tristeza. Com muita tristeza, e eu olhei para o meu relógio de novo. E eram 7:50 ainda. Eu falei, não é possível que o horário ainda é o mesmo. Só passou-se 2 minutos. O que é isso? Eu levantei desesperado, olhei para o relógio, fui para perto do relógio olhar. Eram realmente 7:50, mas eu vi que a janela estava aberta, eu vi a claridade, eu vi o novo dia. Eu fui, olhei para a cozinha, a porta do fundo estava aberta, a janela estava aberta, uma parte da porta estava aberta. Ninguém entrou. Era de manhã do outro dia, já era dia 10 de outubro de 2011. Era segunda-feira. E eu saí. E foi isso que mudou a minha vida, porque eu saí da minha porta e eu comecei a falar. Ei, Jesus está voltando. Você precisa aceitar Jesus. Hoje as pessoas não entendem, e às vezes elas acham que eu sou bobo, que eu sou ingênuo, que eu não vejo a maldade das pessoas. Gente, a consciência espiritual que eu ganhei da terra me afastou mais ainda da terra. O que eu aprendi naquele dia, eu saía pregando para todo mundo, eu incomodei tanta gente, meus vizinhos, eu parava a gente na rua, porque eu estava completamente perdido, e um desviado usuário de cocaína me parou, irmão, calma, irmão, você foi arrebatado, irmão, calma, você está na terra, calma. Eu disse, eu sei, mas Jesus vai voltar, você precisa voltar para Jesus, rapaz, você não sabe o que eu vi, olha, eu não consigo nem contar tudo, porque foi tanta coisa, eu vi tanta coisa.
Mas sabe o que acontece com tudo o que você passa, com tudo que você vê no mundo espiritual? Quando você volta para a Terra, tudo que você passa, e quando você volta para a Terra, seu nível de consciência terrena fica diferente. Você fica com uma angústia, porque você sabe o que tem do outro lado. Então, a Terra fica sem graça. A Terra fica sem... Eu não estou dizendo com isso que a pessoa tem que morrer, que aqui não vale a pena. É que você, cada dia mais, você se desvencilha desses valores terrenos, das coisas que dão prazer aqui na Terra, das coisas que fazem você se sentir alguma coisa nesse plano, porque a verdade é que os valores de Deus, os valores espirituais, não têm nada a ver com o que você tem como valor, o que você pensa sobre esta terra. O que eu aprendi ali é que eu precisava me converter de verdade, que eu precisava aceitar Jesus de novo, que eu precisava aprender o Evangelho de Cristo, eu precisava entender a graça, eu precisava compreender a misericórdia, e eu sinto isso todos os dias, Deus falando comigo quando eu olho para uma pessoa, e o Espírito diz assim, olhe com misericórdia. Eu sei que a pessoa tem problemas, que a pessoa é maldosa, que a pessoa tem problemas sérios, mas o Espírito me compunge a olhar essa pessoa com um outro olhar. E este é o meu, eu vou me dizer assim, que é o meu segredo. Às vezes as pessoas se maravilham com o dom da palavra que Deus me deu, com o conhecimento bíblico que Deus me deu, irmão. Se você soubesse do conhecimento dos céus que eu recebi. E tem gente que fala assim, eu queria ter uma experiência dessa. Eu entendo a pessoa dizer isso, eu entendo, mas eu vou te falar, você tem uma experiência dessa e não conseguir fazer a outra pessoa entender que ela é viciada, que ela foi formatada para pensar de uma maneira completamente adversa ao que Jesus de fato quer. Porque o que Deus clama e clamou, gritou no meu peito naquele dia e continua até hoje, é salvação de almas. Pregue que Deus, Ele muda a história, mas não que Ele muda a história no âmbito terreno, de prosperidade, de riqueza, de grandeza, que Deus vai exaltar nos quatro cantos, Deus vai exaltar porque você foi humilhado. É cada coisa, eu não vou entrar no mérito aqui da questão, porque Deus pode mesmo exaltar, mas esse vício evangélico que tem da pessoa pensar em grandeza, mas a ideia é glorificar o nome de Jesus. A Bíblia, a palavra, o objetivo é a glória do Deus de Abraão, a glória do Deus de Isaac e de Jacó, salvação de vidas, libertação de almas. Então eu queria compartilhar mais uma vez isso com vocês. Mas eu queria dizer para você que, de alguma maneira, sei lá, se afastou, se enfraqueceu, talvez lutas mesmo. Você, ao invés de canalizar em Cristo, você canalizou no homem, você contemplou falhas, você viveu, não sei, você pode ter vivido escândalos ou uma tristeza mesmo, uma seta de tristeza veio na sua vida e você cedeu, você não encontra forças. Hoje eu quero dizer para você, use essa sua história, use essa sua experiência negativa, né? Se olharmos para o âmbito terreno aqui, use essa experiência para glorificar o nome do Senhor e pegue ali o Salmo 42, quando Davi diz, né? Porque está abatida a minha alma. O próprio Davi, ele falando com a própria alma dele. Porque está abatida a minha alma. Pregue para você mesmo, profetize para você mesmo e diga isso. Porque está abatida a minha alma. Espere em Deus, eu ainda louvarei, eu cantarei o cântico da salvação, porque está batido a minha alma. Não, eu confio no Senhor. Ou o próprio Jeremias, dizendo no livro de Lamentações, capítulo 3 ali, né? Ele faz aquela narrativa da tristeza do versículo 1 até o 20, e daí no 21 em diante ele começa a mudar o cenário. Quero me lembrar, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E depois no 22 ele diz: as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Que você possa entender de uma vez por todas que o Evangelho
não é um mecanismo de propagação do homem, não é um mecanismo de fazer o homem protagonista no meio dos outros, embora Deus enobreceu a vida de muitas pessoas na Bíblia, mas o objetivo atual não é o mesmo daquela época. Aquilo é para mostrar a grandeza de Deus, a ação de Deus durante o tempo, mas o objetivo hoje é você pregar que ainda dá tempo. Lá, como Judas diz, eu preciso dizer para vocês de maneira diligentemente que vocês continuem batalhando pela fé que um dia foi dada aos santos, e se você puder arrebatar as almas do inferno, faça isso. Aqueles que estão caminhando para lá, façam isso. O objetivo hoje é essa pregação, pregar Jesus, o Jesus que salva, que liberta. É claro que ele amou, mas ele também é justiça. Veio como advogado, vai votar como juiz. Veio como cordeiro, vai votar como leão. É óbvio que existe. Mas o importante é você conquistar, conseguir ganhar almas para Jesus. Pregar neste tempo é um tempo muito difícil. Estamos vivendo anos muito difíceis. E que você consiga encontrar neste testemunho o renovo para a sua chama missionária. Se desvencilhe de qualquer projeto humano, de qualquer projeto de prosperidade humana, e creia que Jesus ele pode fazer tudo por você. Ele pode te abençoar sim, ele pode te fazer prosperar sim, mas pense na alma que está sofrendo agora, com angústia, com depressão. Pense na alma que está sofrendo no alcoolismo agora, nas drogas lá na Cracolândia. Pense nas vidas que estão morando debaixo de lojas que não têm um lugar para morar. Então que você comece a compreender que você é um agente transformador de vidas. O Espírito de Deus veio em você, mas não só para mudar você e transformar e abençoar a sua vida. O Espírito de Deus veio em você para que você seja um agente transformador, um embaixador do Evangelho, um portador da mensagem da cruz. Que você possa compreender isso, que a missão é essa, fazer almas serem salvas e convencidas pelo Espírito Santo através da pregação da palavra e do seu testemunho. Que Deus te abençoe e que Deus fortaleça a sua vida espiritual, seja você um membro, um irmão da igreja, um obreiro, um pastor, um líder espiritual. Que Deus te cubra de graça e que te abra os olhos espirituais para que você pense que a tua pátria não é aqui. Deus te abençoe.